Bolo beija-flor. Já ouviu falar? Eu descobri esse bolo morando aqui. Bem-vindos ao Panela Gringa, eu sou a Vera e nosso canal é dedicado à diversidade da culinária americana. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa delícia que é o bolo beija-flor, que tem um sabor todo diferenciado. Os ingredientes principais são banana, abacaxi e nozes pecan. E para completar, uma deliciosa cobertura de cream cheese. Vamos para os ingredientes então? Para essa receita a gente vai precisar de farinha de trigo normal mesmo de fazer bolo, açúcar normal, tá? Açúcar mascavo daí, óleo, aí a gente vai precisar também de iogurte, o iogurte grego, tá? Sem sabor nenhum, baunilha, a gente vai precisar um pouquinho só de sal, bicarbonato de sódio. Os ingredientes principais do bolo: nozes pecan. Vai torrar essas nozes por uns 3 a 4 minutos na temperatura de 105 graus do seu forno, ok? Banana, as bananas têm sim que já estar nesse estado assim quase de decomposição. São as bananas, quanto mais madurinhas elas estiverem, mais docinhas e mais sabor vai trazer para o seu bolo. Abacaxi já bem picadinho também. Aí os temperos que a gente coloca no bolo. Aqui eu vou utilizar um pouquinho de cardamomo, tá? Um pouquinho de pimenta da Jamaica, pimenta jamaicana e canela. Se você não tiver ou não encontrar o cardamomo e a pimenta da Jamaica, o que você pode utilizar seria uma combinação de temperos que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas esses dois ingredientes são opcionais no bolo. A canela sim é muito importante você ter. Agora, se você quiser deixar com o sabor mais tradicional mesmo, eu vou deixar a descrição do vídeo para vocês com os ingredientes que você pode substituir aqui. Para a cobertura do bolo, a gente vai precisar de manteiga em temperatura ambiente e a manteiga tem que ser sem sal, porque a gente vai fazer aquela cobertura deliciosa de cream cheese. O cream cheese já é um pouco salgado, então a manteiga tem que ser sem sal. Baunilha, extrato de baunilha, açúcar de confeiteiro e um pouquinho de nozes só para decoração, ok? As flores de abacaxi, gente, eu acabei cortando ontem à noite e esqueci de gravar para vocês. Você vai pegar um abacaxi, vai cortar bem no meio, vai cortar rodelas bem fininhas, tá bom? Aí você vai tirar um pouquinho do excesso da umidade com papel toalha, você vai aquecer o seu forno a 105 graus, vai colocar as rodelas de abacaxi bem fininha cortadas sobre um papel manteiga ou um tapetinho de silicone se você preferir, e aí quando elas começarem a ficar com essas bordinhas um pouquinho douradas, já tá pronto, você pode retirar, e aí você vai utilizar uma forma tipo essa daqui que é de mini muffin, e aí você coloca as florzinhas aqui dentro e espera, tá? Até ela pegar um pouquinho mais de formato, ok? Mas se você não quiser fazer as flores de abacaxi, não tem problema, você pode decorar apenas com nozes também. Vamos começar então peneirando aqui os nossos ingredientes secos. São 330 gramas de farinha de trigo. Eu utilizo a balança. A balança, ela é muito importante porque aí a sua massa, ela não fica muito pesada se você tiver a quantidade certinha de trigo. Mas eu deixo na descrição do vídeo também a quantidade em copos se você não tiver balança. 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio, o ideal é que você tenha aberto ele há menos de 30 dias. Passou de 30 dias, é legal você utilizar para outras coisas, como limpeza, por exemplo. Mas não para culinária, que ele já perde um pouquinho do efeito. 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de canela em pó, meia colher de chá da pimenta da Jamaica ou pimenta jamaicana, dependendo de onde você morar. E aí, se você não encontrar, eu vou deixar na descrição para vocês como fazer caseiro uma misturinha que chega bem próximo desse sabor. Meia colher de chá de cardamomo. Agora é só a gente peneirar esses ingredientes, tá? O cheirinho que vem já é maravilhoso por conta de todas essas especiarias. Mistura um pouquinho com o fouet. E a gente passa para os ingredientes líquidos agora. A gente vai começar adicionando o nosso iogurte grego sem sabor, 180 ml de óleo, 3 ovos em temperatura ambiente. Eu gosto de quebrar o ovo um de cada vez e fora, tá? Para evitar de cair alguma casquinha aqui dentro da nossa misturinha. Você pode fazer utilizando uma batedeira, tá, gente? Aqui eu acabei indo na mão mesmo. Quando já tiver bem incorporado aqui os seus ingredientes, aí a gente vai adicionar o açúcar. Colocar a nossa balança de novo, 130 gramas de açúcar,
200 gramas de açúcar mascavo. Vou adicionar nossa banana amassada, o nosso abacaxi já bem picadinho e as nossas nozes que já estão torradas. Eu já estava quase esquecendo da baunilha. A baunilha você pode misturar quando estiver colocando os ovos com o óleo e o iogurte, tá bom? São 2 colheres de chá de baunilha. E agora a gente mistura tudo. Mistura para incorporar bem todos os ingredientes. E aí agora a gente coloca junto com a nossa farinha que já estava preparada. Mistura tudinho até o trigo estar todo incorporado. Quando você vê que o trigo já incorporou, você não vê mais nenhuma farinha branca, aí você para de misturar, porque se você misturar muito, você pode ativar o glúten e aí vai ficar aquele bolo muito pesado, tá? Eu preparei 2 formas de 21 centímetros, tá? Se você quiser que seu bolo fique um pouquinho mais alto, você pode utilizar 3 forminhas de 16 centímetros aproximadamente, que ele vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Agora que a nossa misturinha já tá pronta, você pode ver como a massa dela, ela fica bem pesada mesmo, por conta de todos os ingredientes que a gente colocou aqui também. Aí eu vou pesar para dividir aqui nas formas, só porque eu quero que os bolos fiquem mais ou menos da mesma altura, ok? Eu não lembro agora se eu falei, mas era para pré-aquecer o forno a 180 graus. Eu vou deixar lá no comecinho do vídeo o aviso para vocês. Eu vou colocar em volta das nossas formas essas tirinhas aqui de pano, de colocar em volta da forma mesmo para assar, porque aí ela vai ajudar o seu bolo a ficar reto, tá? Pro bolo não fazer aquela ondinha depois que a gente vai colocar um em cima do outro para decorar, em vez de você ficar cortando o bolo, daí ele já sai retinho do forno. Eu vou utilizar as tiras que eu tenho aqui, mas tem como fazer caseiro também com papel alumínio e papel toalha. Se vocês quiserem, eu posso deixar um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? A gente molha elas e aí é só colocar em volta da forma do bolo. Agora a gente vai colocar no forno a 180 graus de 35 a 40 minutos, depende do seu forno, ok? Quando tiver uns 35 minutos mais ou menos, você testa com um palitinho e vê se já tá pronto, senão você deixa mais uns 5 minutinhos ou mais até, dependendo de novo da temperatura do seu forno, okay? Agora a gente vai preparar a cobertura de cream cheese para o nosso bolo. Okay. Caso você não tenha essa batedeira, você pode utilizar a batedeira de mão normal, aí você vai utilizar esses batedores aqui, tá? Vou começar adicionando a nossa manteiga em temperatura ambiente. Vai cortando os quadradinhos assim, pequenininho, tá? Junto com o nosso cream cheese. Agora é só bater até a manteiga e o cream cheese estarem bem incorporados. Vou parar ela um pouquinho, mexer mais aqui com a espátula para ter certeza que não tem nada grudado aqui no fundo ou em volta. E volta a bater. Aí eu vou adicionar também a nossa baunilha. Prontinho, já bateu aqui por uns 2 minutinhos, tá? Já tá bem incorporada a nossa manteiga com o nosso cream cheese. Aí eu vou adicionar aqui metade do meu açúcar. Vou colocar uma toalhinha aqui por cima, só pra não ter aquela explosão de açúcar de confeiteiro. Mas eu já mostro pra vocês como que tá ficando. Olha como ficou a consistência dele, tá vendo? Ele não fica muito líquido, mas ele também não fica uma consistência muito firme, tá? Porque esse é o ponto que a gente vai usar para fazer tanto o recheio do bolo quanto a nossa decoração do bolo. O único problema dessa cobertura de cream cheese é que ela é tão gostosa que dá vontade de comer agora já. O nosso bolo já assou e já esfriou, aí agora eu vou cortar eles no meio e aí já vou colocar o recheio do cream cheese. Antes de dividir ele, deixa eu mostrar pra vocês como que ele fica certinho e não fica com aquela ondinha em cima, porque a gente utilizou aquela fita em volta da forma. Vamos começar a montar o nosso bolo então? Eu já coloco ele na vasilha que eu vou servir. Já tá cortado, vou colocar a primeira camada, com bastante cuidado porque esse bolo é bem delicado para não quebrar. Vou colocar a nossa primeira, então, camada de cream cheese. Eu tô utilizando o bico de confeitar da marca Wilton 2A. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, que vocês não encontrarem a marca, vocês encontram o bico similar.
Agora eu vou passar uma camada em volta dele e vou colocar na geladeira por uns 15, 20 minutinhos até firmar bem. E aí eu volto com a segunda camada de cream cheese, tá? Se você não quiser colocar cream cheese dos lados, não precisa, tá? Você pode fazer apenas o recheio. E aí você pode deixar como se fosse um naked cake mesmo, que é aquele bolo que não tem cobertura dos lados, tá? Agora que ele já firmou um pouquinho, eu vou passar mais uma rodada de cream cheese. Prontinho, eu só vou colocar agora as nossas nozes e as flores de abacaxi que eu já tinha feito, tá? E tá pronto o nosso bolo. Agora é só a gente aproveitar ele. Lindo, né? Você não precisa colocar castanhas ou as flores, tá? Igual eu mencionei. Você pode deixar só com a cobertura mesmo de cream cheese ou sem a cobertura também. Você pode usar o cream cheese apenas para fazer o recheio dele. Chegou a hora boa do canal, que é aproveitar essa delícia. Eu vou cortar especialmente para vocês esse bolo, tá, gente? Super fofinho. Agora, o mais importante, né? Que é a gente provar e saber como ficou. Gente, pensa numa combinação perfeita. É essa massa com o cream cheese. E a massa do bolo, por conta de todos aqueles temperos que a gente colocou, especiarias, fica muito gostosa, gente. Façam e me contam nos comentários se vocês fizeram, se vocês gostaram, tá? É muito delicioso mesmo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu joinha aqui e se inscrever no nosso canal. A gente também tá lá no Instagram, Panela Gringa. Obrigada e até a próxima receita. E eu vou continuar aproveitando aqui o meu bolo beija-flor maravilhoso.